Desigrejada assim no sentido que não tem igreja para congregar. Mas primeiro passo, pastor, da pergunta de hoje, quero perguntar para o senhor assim, que o senhor responder para nós aqui, sobre a importância de congregar, a importância de ter um pastor. Qual é a importância disso no mundo espiritual, biblicamente falando? Vamos para um texto, pastor, começar com Hebreus 10 e 25, diz assim, ó, não deixando a nossa congregação, é uma resposta, como é costume de alguns, antes ensinando uns aos outros e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Primeira parte, não deixe a vossa congregação. Pastor, a necessidade hoje nunca foi tão mais importante pelo problema que a gente está passando no meio das igrejas, no meio das famílias. As famílias estão sofrendo demais. E muito obrigado, doutor. E hoje, para enfrentar espiritualmente, nada melhor do que ter a companhia de mais alguém. Sim. Igreja é o quê? É a união do corpo de Cristo. Igreja é a união ou reunião do corpo de Cristo. Então, isso daí, basicamente, é o significado... Eu não estou entrando aqui no termo técnico, né? Igreja, eclesia, chamados para fora, não é isso. Mas o que a gente pode, agora, pegando esse contexto corporativo que nós estamos vivendo, né, atual. Igreja é a reunião do corpo de Cristo. Então, é muito melhor, já que o senhor colocou assim essa batalha espiritual, ter mais alguém. Ter mais alguém. Cristo, irmão, sempre foi sociável. Nosso Deus fez uma mulher para Adão justamente para que houvesse comunicação. E a própria palavra diz que ela é uma auxiliadora. O que isso tem a ver com o tema? Contexto, com o tema, o que nós estamos passando. Deus quer que nós temos pessoas ao nosso lado. E para manter essa parte social, nada melhor do que se reunir. Reunir no local. Agora, é claro, eu poderia aqui, até falei para o senhor, a salvação fora da igreja, pergunta complicada. A salvação fora da igreja, irmãos, sem problema nenhum. Quem salva não é a igreja. O senhor está ouvindo, pastor? Sim. Quem salva é Cristo, Efésios 2, 8 e 9, doutor. A graça é um presente de Deus, nós somos salvos pelo meio da graça e não pela igreja. Agora, a igreja é necessária, é isso que eu queria que... Então é importante, muito importante, todos os crentes, cristãos, ter um pastor, ter um lugar para congregar. Aí o senhor foi muito feliz. Todos nós precisamos de pastores. Precisamos de ser pastoreados. Aí Efésios 4 e 11, ó, vamos lá. Efésios 4 e 11. Os irmãos que estão comigo na Bíblia, rapidinho, eu acho rapidinho aqui. Ó. 4 e 11 diz assim. E ele mesmo, Jesus, ó, deu uns para apóstolos, profetas e outros para evangelistas, pastores e doutores. Sim. Então nós precisamos de pastor. É um dom outorgado para pessoas, para justamente sistematizar e auxiliar a igreja do Senhor. Então nós precisamos ser pastoreados. Sabe por quê, pastor? Esse princípio de submissão, e a igreja sempre teve essa questão da hierarquia. Isso aqui é uma hierarquia. Sim. Agora, é claro que alguém do outro lado vai falar o seguinte, mas eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa da irmã, eu saí da igreja porque eu saí do cargo. Existe isso? Sim. Sim. Pode haver, de repente, pastor Rafael, eu ter magoado alguém e essa pessoa ter saído da igreja? Pode. Mas eu costumo falar, é uma filosofia, não vou ferir as escrituras, mas é uma filosofia. Aquele, pastor Rafael, que saiu da igreja por causa de uma pessoa, nunca foi por causa de Jesus Cristo. Aquele que saiu da igreja por causa de alguém, nunca foi na igreja por causa de Jesus Cristo. Sim. Então, a igreja tem falhas? Todas as igrejas têm falha. Sim. E mais uma coisa aqui, ó. Qual que é a igreja, a melhor igreja para você congregar? Olha aí, ó. Eu vou dar para você, para os ouvintes, para todo mundo que está sintonizado conosco aqui, eu vou dar aqui a melhor igreja. Daqui a pouquinho eu vou dar a melhor igreja. Eu vou tomar uma aguinha, mas eu quero que você fique com essa pergunta. Qual é a melhor igreja para se congregar hoje? Eu vou dar. Então, quando chega a gente na nossa igreja, pastor Alberto, que já
vem congregar comigo, e às vezes eu pergunto, ô, irmão, você saiu de lá, qual foi o motivo? A pessoa às vezes fala, eu fiquei chateado com isso, com aquilo. E eu não engano a pessoa, não. Eu falo, você vem congregar comigo, mas você sabe que a igreja, eu não vou te garantir que você não vai ser chateado comigo, ou com alguns irmãos aqui. Eu não vou dar essa garantia. Você vem para cá, vem congregar para cá, que vai ser tudo mil maravilha. E às vezes não é, né? E você vê Noé dentro da arca. Teve problema também dentro daquela arca, não teve? Noé lá. Reunião de pessoas sempre vai ter problema, porque são todos seres imperfeitos. Aí, vou dar a resposta daqui a pouco, só queria colocar assim, pastor Rafael. As pessoas falam, mas a igreja hoje está cheia de problema. A igreja do passado não era assim. A igreja do passado fazia isso, aquilo, outro. Pastor Rafael, eu vou falar que esses irmãos estão equivocados. Sim, na programação. Eu também acho. E eu sei que eu vou ferir até, quem sabe, aí a resposta de alguém do outro lado. Mas aí você não conhece a igreja onde eu estou. Mas antes a igreja fazia isso, a igreja era melhor. Eu vou falar que você está muito mal sintonizado com a Bíblia. Sim. Vamos pela Bíblia. Eu não vou pela década de 50, 60, 80. A igreja primitiva, pastor Rafael, era cheio de problema. Eu acho que até pior do que hoje, se você for ver. Tinha adultério. Sim. É duro falar isso. Teve gente que foi fulminado porque mentiu ao Espírito Santo, Ananias e Safira. Mentiram, é a igreja primitiva. Sim. Vou falar mais ainda. A igreja de Corinto estava uma igreja dividida. Tinha a turma de Paulo, tinha a turma de Cefas, de Apolo, de Cristo. Então a igreja já tinha aquela panelinha, ó. Alguém que fala, não gosto da minha igreja porque lá tem panela. A igreja que Paulo ensinava, não foi à toa que ele escreveu várias cartas, tinha panela. Então eu quero falar, pastor, que problemas as igrejas sempre tiveram. Não adianta você ficar falando assim, a igreja de hoje está um problema. A igreja do passado também teve problema. Não ficou atrás de hoje. Não. Mas era uma igreja que tinha batismo com o Espírito Santo. Paulo fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Sim. Todos os dons. Tanto que a essa igreja ele escreve acerca a diferença. Essa necessidade de esclarecer os irmãos acerca. Tava uma balbúrdia, né? Todo mundo falava em língua, pastor, todo mundo queria se levantar, mas tinha pessoa santa assim. Como toda igreja tem uma turminha que só pela misericórdia. Mas eu costumo falar assim, que é um pouco de falta de maturidade. Paulo fala, só pastor, para deixar aqui, acho que é 3:1. Me vem um versículo aqui. Pessoal, enquanto o pastor Roberto está procurando aqui o texto, você tem alguma pergunta para fazer em relação à igreja dos tempos de hoje? Tem algum... Irmão, pode falar, pode perguntar aqui, amém? E vai compartilhando a programação, irmão. Você que está aí, tem o seu Facebook, curte, comenta. Paulo fala à igreja de Corinto, eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como carnais, porque vocês são meninos em Cristo. Versículo 2, com leite tive que criar vocês e não com manjar, porque ainda não pode. Versículo 3, porque ainda sois carnais. Olha que ele está chamando da igreja, a igreja de Corinto, e vai continuar ainda. No meio de vocês, versículo 3, tem inveja, contenda, dissensão. Porventura, os carnais e ainda não andais segundo os homens? Aí fala lá sobre aquela divisão, porque um diz que é de Apolo, de Paulo e etc. O importante é dizer o seguinte, ao que Paulo fala no versículo 6. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus que dá o crescimento. Enfim, qual que é a igreja? A melhor igreja? Ouvintes, responda aí, ó. Qual que é a melhor igreja? A pastora Kelly escreveu aqui que é a minha, né? Abre aspas, fecha. Ela não está errada. Agora, veja bem, qual que é a melhor igreja? Vou responder aqui. Ó. Qual que é a melhor denominação? Eu estou fora aqui de uma igreja, me recomende uma igreja. A igreja do pastor Rafael é uma ótima igreja, entre outras boas igrejas. Agora, entenda, a melhor igreja é aquela que se aproxima mais da Bíblia. E é óbvio que eu estou recomendando, porque eu conheço também do pastor Rafael. Qual que é a melhor igreja? Sim. Aquela que se aproxima mais da Bíblia. Dá para resumir o seguinte, qual que é a igreja que você não deveria ir? Eu vou falar. A igreja que só tem cantoria, a igreja que só tem grupo e não tem mais exposição da palavra. Essa igreja, irmão, sai correndo dela. Tô falando, sou eu aqui, ó, que estou tomando as rédeas. Estou me responsabilizando por aquilo que eu estou falando. Qual que é a melhor igreja? Aquela que ainda tem Bíblia no púlpito.
Agora, o que estão transformando algumas igrejas, e os irmãos sabem disso, que eu tenho muitos compromissos, eu tenho ainda compromisso com o senhor lá no finalzinho do ano. E crentes, escute-me. Aquela igreja que não deixa mais um tempo suficiente para a palavra, corre desta igreja. Verdade. Porque essa igreja vai viver à base de revelamento e profetada. Essa igreja vai virar, irmão, um circo. Um circo. Um Deus nos acuda. É gente adivinhando CPF, é gente vendo o pecado em todo mundo, menos nela. É profecia para lá, profetada para cá, revelamento para lá. E assim vai uma igreja que se afasta da exposição, pastor Rafael, da palavra de Deus. Então, os pastores, líderes e obreiros, dê preferência ainda à palavra do Senhor, porque isso também é um meio de afastar as pessoas. Porque a igreja que só tem cantarola, cantoria, o irmão que ministra lá o louvor e repete 20 vezes o coro, se preocupe com esse tipo de igreja. Sim. Eu estou fazendo uma observação perigosa, porque hoje, infelizmente, não estamos dando valor. O senhor reclamou mesmo, o senhor acabou de falar, com toda razão, que os obreiros precisam de estudar a palavra para expor melhor. Sim. Nós estamos com deficiência nos nossos púlpitos de expositores. E aí precisa de correr atrás de figurões para a igreja lotada. Igreja cheia não significa a presença de Deus sempre não, viu, pastor Rafael? Verdade. Eu já fui em culto doméstico onde o Espírito Santo batizou. Só tinha 4 pessoas. Então, irmãos, a glória e o crescimento, Paulo fala. Eu reguei, Apolo fez isso. Mas quem deu o crescimento? Deus. É Deus que dá o crescimento para a igreja. Porque a igreja saudável, né, pastor, igual o senhor acabou de falar aí, é uma igreja que dá prioridade à palavra de Deus. Por quê? Essa é a igreja correta. O louvor alegra a nossa alma. E prepara para a palavra, né? O louvor ele alegra a nossa alma. A profecia, né, nos edifica. Mas o que sustenta, o que mantém nós em pé é a palavra de Deus, irmão. O manual para a gente viver uma vida saudável, cristã, é a palavra de Deus. Por isso ali na igreja, irmão, eu dou muito assim, importância à palavra de Deus. Graças a Deus. Os pregadores que vai lá, tudo pregador que já é indicado, pregador bom, assim, que prega a palavra. Não aquele pregador que só revela, não. A maior revelação é a palavra de Deus, irmão. Ainda é a palavra. Estão tentando tirar. Entendeu? Mas eu falo assim, enquanto eu ser pastor, enquanto Deus me dá essa graça de continuar na frente do trabalho, eu vou continuar nesse ritmo, se aproximando cada dia mais. Sabe o que é, pastor? Da palavra de Deus. Com todos os problemas que o senhor enfrentou, estou pegando o senhor como exemplo, já que o senhor abriu para falar, com todos os problemas que o senhor enfrentou, a igreja está em pé. Está em pé. Claro que deve ter passado por N vendavais, com problemas, porém, a igreja está em pé. Está em pé. Então, pastor, logo, ainda vale a pena investir na palavra do Senhor. Ainda vale a pena. Tem até obreiro, irmão, que eu já ofereci. Eu pago a metade do seu curso. Irmão, eu não gosto de estar falando o que eu faço, pastor Tiago. Mas tem obreiro ali que eu pago a metade do curso, que eu sei que tem vontade, mas às vezes não tem a condição. E eu semeio a metade. Eu não semeio tudo, mano, que a pessoa também tem que semear um pouco. Sim, o senhor está certo. Mas a metade, os 50% do curso, e se tiver obreiro meu ouvindo, querer fazer o curso, não ter condição, eu ver que você não tem condição, eu tiro de mim, irmão. Mas eu invisto em você. Por quê? Se eu ter obreiros saudáveis, que é alicerçado na palavra, eu não vou ter problema com o obreiro. Porque tem muitos amigos meus, pastores, dirigentes de congregação, estou falando pastores aí, dirigente de congregação, está sofrendo com obreiros. Por quê? Pega os obreiros, irmão, que não é alicerçado na palavra. E o obreiro que não é alicerçado na palavra, ele quer fazer o que dá na cabeça. E vai dar problema. E ele fala assim, meu negócio é com Deus, né? Tá certo isso? Meu negócio é com Deus. Esses são os mais problemáticos. Sabe por quê, pastor? Alguns, e em nosso meio pentecostal, está um pouco dividido nessa questão. Estão se afastando dos dons espirituais. Não tem prova bíblica suficiente para provar sobre a atualidade dos dons. Fala que isso aí é meninice. Sobre a questão das profecias. Não sabe se é um pós ou pré-tribulacionista. Não sabe se ele vai ser arrebatado ou vai ficar. Se Cristo vem de repente ou não. Tudo isso, o estudo sistemático da palavra vai centralizar. Para que esse obreiro não venha ensinar besteira. O povo vai para o céu mesmo. Jesus já voltou. Teve obreiros já que pregaram que Jesus já voltou já, e nós estamos na grande tribulação. Eu acho Meu que Deus. Mas sabe o que acontece? Isso daí
Ele tem muita informação disseminada, mas a pessoa não sabe a informação que busca. Esse daí leu, por exemplo, nos compêndios do Testemunho de Jeová e está pregando nos Aí, ó. púlpitos. Aí, ó. Está pregando nossos púlpitos. Aí está tudo errado. Aí depois fala que a teologia que faz mal. Eu fico um macaco de raiva com essas coisas. Não, pessoal. Infelizmente, Eu só não viro o um senhor tem macaco razão. porque eu já estou colorido e macaco não tem duas coisas. E outra, tem você vê que Pedro falou, né, na segunda carta dele, capítulo 3, verso 18, pastor. Antes, nós temos que crescer na graça isso mesmo. e no conhecimento. Então, tem irmão que ele enche muito da graça e não deixa o conhecimento de lado. Já tem uns que é muito conhecimento e não busca a O graça de equilíbrio, Deus. pastor. Então tem que ter um Pedro equilíbrio. está falando ali, ó, cresce nos dois, no equilibrado. Equilibrado. É Porque igual... a teologia não esfria. Sim. Nunca esfriou. Sim. Escola dominical também, pastor. Infelizmente, vamos falar hoje da igreja do século XXI. Né? Antigamente, eu não posso falar de antigamente, mas o senhor já pode, né? O senhor já é crente de berço, né? Isso. Então o senhor viveu a igreja da década de 80, né? Vivi. 90. E antigamente os cultos que lotava mais, assim que eu ouvi falar. É verdade. Os cultos de ensino. Os cultos de ensino e de oração, né? Eu ainda tive essa grata honra de viver isso na última igreja que eu tive pastoreando. Pela misericórdia de Deus, pastor, era os cultos que tinha muita gente. As escolas dominical também. Claro que não superava o domingo, tá? Não estou aqui... Porque também tem que levar em consideração que os irmãos trabalham na semana. Mas os nossos cultos de ensino era muito bom. Hoje a maioria das igrejas tirou o culto de ensino, porque não vem ninguém. Por isso. Não vem ninguém. Aí eu fico preocupado, pastor, porque veja bem, aí tira o estudo da palavra e fica... Não são todas as igrejas, mas os pastores, que me perdoem, mas uma parte deles apelam para os cultos de Vitória um ano inteiro. Esse dia um irmão falou para mim, a igreja dele tem 200 membros. Sabe quantos alunos tem na escola bíblica? 5. Meu Deus. 5 alunos. Uma porcentagem... Agora deixa eu falar um outro lado aqui, que é a nossa... Antes da fala do doutor, deixa eu aproveitar para mim pegar o raciocínio. Agora, pastor, de novo, ó, pegando o viés da teologia, do ensino sistemático. Sim. Agora, tem professores também que, pelo amor de Deus, eu já vi professor, meu Deus, eu não vou dar um Muito nome, ruim. de pegar a revista de escola dominical, fechar ela e falar assim, não preciso disso daqui não. Vou fechar aqui, Eu falei, mas lá tem um tema, lá tem uma introdução e 3 tópicos e conclusão. Quer melhor que isso? Aí a pessoa não estudou, eu estou falando, sabe? Eu percebi, na minha pouca experiência, eu percebi que o obreiro não estudou e pensei comigo, vai encher linguiça de testemunho. A pessoa, quando não tem palavra, linguiça e testemunho. Conta o testemunho dele a vida inteira. Bíblia que é bom, nada. E aí acaba afastando também o povo da escola bíblica dominical. Que coisa... A Arma Rosa falou, eu sou dessa época. É verdade. É por isso que acontecia muitos milagres na igreja de outrora, né? Acontecia muitos milagres. Não precisava muito de inventar. Tinha exposição da palavra, um povo com o coração aberto, milagre. Então... Eu ouvi testemunho de pastores de antigo falando que entrava gente até armado dentro da igreja para matar o outro. Já. Chegava lá, não saía a bala do revólver, né? Isso daí... Era milagre que acontecia, milagre. né? Era algo comum. A gente fala assim, o pessoal até desconfia, mas era algo comum. E acontecia essas eu vi coisas mesmo, né? paralítico andar, vou falar por mim. Eu vi. Cego enxergar, eu vi. Olha. Mas falando assim, falando, nossa, que prepotência. Mas, meu Deus, quer fazer muito mais nas igrejas. Sim. Não é somente isso, não. Outra, quantas pessoas aí, vocês são os milagres. Quantas pessoas não nasceram lá no evangelho que era matador, era traficante, tanta coisa que poderia ser e hoje está aí uma pessoa convertida. O senhor ia falar da porcentagem. Não, mas do que ele falou, 200 tem 5, não dá 3%, é muito pouco, né? Muito pouco. Pela quantidade de pessoas que tem na igreja. Agora, então, quer dizer, e aquele crente que fala, mas eu congrego no monte. No monte? Esse dia o irmão falou para mim. Foi bravo, hein? Essa o pastor já ouviu, aí relatou para nós, né? Porque assim, ninguém está falando que a pessoa não deve orar no vale, no Sabe o monte. que é o problema do monte? Pode ir, tranquilamente. Não, mas o que a gente fala. Com quem que ele está aprendendo? É isso que eu tô falando. Igreja é para isso, pastor. Lá no Quem monte, que é o pastor aonde está o ensinamento? Porque Deus me... Não. Deus não.
Sabedoria vem do alto, mas ela precisa de ser exercitada. Isso mesmo. Deus abre o entendimento, Agora, mas claro, ele não vai pegar na tua cabeça Você- e incutir as informações. Nunca que eu vou contra você querer ir no monte ou reservar um tempo Não, ou um é como lugar. eu tava falando. Ir no Agora- vale é bom. Buscar revestimento, buscar poder. Agora, a pessoa... Agora, você falar tá que vai ignorante. congregar no vale, o que o vale vai te oferecer enquanto congregação? Nada. Agora- Não tem como, pastor. Precisa de um pastor, precisa de alguém que ensine. Sabe o que é, pastor? Há uma diferença entre o salvo e o discípulo. A pessoa vai falar, mas eu posso ser salvo fora da igreja? Pode. Eu acabei de falar, é a graça. A questão, Mas da, pra a questão da crescer- salvação, ela está acima das quatro paredes da igreja. Porém, se você está fora da igreja, você vai se afastando e vai diminuindo o seu azeite. Um discípulo só pode ser ensinado na igreja. Talvez a graça que um dia lhe foi entregue, ela pode se afastar também. Esse é o problema. O grande problema do desigrejado é que ele é cada dia menos crente e mais E outra, carne. irmãos, se a pessoa sai, pastor, da igreja, ou do dito sistema, como muitos falam, e de repente está dando um tempo, eu vou querer entender, porque eu não vou Sim. tacar pedra, às Sim. vezes está Decepcionado. Foi decepcionado com alguma coisa, né? Tudo bem. Mas eu já falei que você não deveria sair. O problema já é alguma coisa, mas o pior BO que tem, pastor Rafael, é quando a pessoa dessa sai da igreja e sai falando mal da igreja. Aí é complicado. Aí que está o problema. A pessoa sai da igreja, eu saí de lá por causa do pastor Roberto Márcio, saí lá por causa do pastor Rafael, porque ele não tem visão. Irmão, e você tem? É esse que é o negócio. Quando Deus ia tratar com uma igreja, eu vejo isso especificamente lá em Apocalipse. Para as igrejas lá da Ásia, ele falava com o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Filadélfia. Primeiro com o pastor, porque ali o anjo é ângelos, é mensageiro, tá? É para o pastor da igreja. Agora, você sair e falar mal, eu fico pensando, essa pessoa foi alimentada lá, pastor, conseguiu tantas bênçãos, tanto milagre no tempo que ele ficou lá, Sim. aí sai falando mal da igreja. E do Tem pastor. que observar. Verdade. Tem que ficar esperto com isso daí. A preocupação minha, eu acabei de falar, se a pessoa sai por um motivo, mais uma vez, saiu por um tempo e voltou, ok. Agora, quando sai falando que é por causa de um e de outro, esse irmão... Será precisa que o se problema converter. tá em 50 pessoas ou 100 pessoas da igreja? Ou o problema tá com ela? Se a pessoa... Pastor, é aquele negócio, né? Eu não... Assim, a pessoa sai de uma, duas, três, quatro, cinco igrejas, às vezes não é bem a igreja ou os irmãos, é a pessoa mesmo. O problema é a pessoa. O problema é a pessoa. Porque, ainda que a gente veja os problemas Sim. da igreja, ainda é o melhor lugar para se estar. Pastor, agora eu vou com uma pergunta chave para o senhor aqui. Sim. Vamos falar de salvação. Presta atenção, pessoal. Você que está aí ouvindo, presta bem atenção. Vamos falar do quesito salvação. É possível uma pessoa ser salva, sendo cristã, mas ela não congrega em igreja, ela não vai na igreja, ela não congrega, não quer congregar. É possível ela ser salva? É difícil. A gente não pode julgar se vai ser salvo ou não na questão esse foi e esse não foi. É difícil por quê, pastor? Desde o início, lá do Éden, Deus sempre gostou do negócio chamado culto. Sim. No Éden teve primeiro o culto, logo depois do pecado. Teve um sacrifício. Depois Abraão, o homem do altar, é um culto. Depois você vai ali para o Pentateuco, os primeiros livros, você vai ver tabernáculo. Por que Deus mandou fazer um tabernáculo? Para reunir o povo. Sim. Já era uma figura da igreja. Agora, a igreja em Atos, ele deu poder para que eles estavam ali reunidos na casa da irmã Maria. E Pedro lá, Pedro também estava lá. em Atos. Em Atos, isso, no capítulo 2, eles estavam ali no capítulo reunidos. 2. Isso, já estavam veio. todos reunidos, foram batizados. A igreja física foi inaugurada em Atos 2. Sim. Mas já era um pensamento de Deus desde o começo, para que se houvesse essa reunião. Sim. Porque a salvação é a reunião do quê? Da igreja. A Verdade. noiva de Cristo, biblicamente, é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a noiva. Vamos se limitar a não falar de uma denominação. Mas a igreja, mais uma vez, é a reunião do povo.
Então você que está afastado da igreja, o meu conselho é assim, busque uma igreja que esteja próximo de Jesus Cristo, próximo da Bíblia. Tá? Independente da distância. Veja uma igreja que está próxima da Bíblia e volte para a igreja. Volte para a igreja. Tem muitas pessoas, pastor, que têm dificuldade de congregar numa igreja. Por quê? A igreja é um sistema, uma organização. Amém, irmão. E tem pessoas que ele quer fazer o que dá na teia dele. Igual, tem pessoas que saem, um exemplo, tem um ministério de pregar, ele já sabe pregar, Deus já capacitou ele. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Ele quer sair para pregar sem pedir a bênção do pastor. Aí, às vezes, o pastor vai chamar a atenção, a pessoa acha ruim. Mas é importante a pessoa andar debaixo da cobertura do pastor. Quem tem ministério? A bênção do pastor. Precisa lhe dar uma coisa chamada satisfação. Sabe por quê, pastor? Essas pessoas, se elas estiverem trabalhando no meio secular, eles dão satisfação. E não pode faltar por qualquer coisa, não pode chegar atrasado, sim. Não pode ficar colocando atestado todo dia, não pode. Eu trabalhei, eu sei do que eu estou falando. Por que para as coisas seculares nós somos mais disciplinados do que na casa de Deus? Então eu não vou dar satisfação porque o pastor Rafael, o pastor Roberto, o pastor Tiago são homens, fala igual a mim. Sim, somos sim. Mas foi Deus que nos colocou lá. Sim. Precisa dar satisfação, porque para o meio secular dá. Ele dá satisfação pro chefe. Se chegar 10 minutos atrasado, dá rolo. E tem pessoa, irmão, que até lambe o chão que o chefe passa. Mas chega na igreja, não quer obedecer o pastor. Tem gente que se o chefe entrar na água e passar água do joelho, morre afogado. É verdade. Não morre? Tem. Morre, não? Mas na casa de Deus é diferente. Na casa de Deus quer fazer de qualquer maneira, quer fazer o que quer. Aí fala, meu negócio é com Deus. Mas se o seu negócio não é com o homem, como o seu negócio é com Deus? Deus colocou, eu acabei de ler. E Deus deu uns para profeta, tudo homens, homens e mulheres. Sim. É que eu sou um defensor do ministério feminino. Eu sei que isso aí causa o maior problema. Mas Deus levantou profetas. Pode voltar no ministério homens, feminino na próxima conversa. Homens e mulheres de Deus, Deus que colocou essas pessoas para liderar, para cuidar de nós. Sozinho ninguém se cuida. Porque é fácil, pastor, eu chegar e falar, irmãos, meu negócio é com Deus. Eu não estou vendo Deus. E Deus não impede a gente fazer nada. Né? Deus não impede a gente fazer nada. Então, a pessoa é fácil, né, pastor Tiago, falar meu negócio é com Deus. Mas se ele não obedece uma pessoa que Deus colocou na frente do trabalho... Que está vendo. Que está vendo? Imagina. Como ele vai obedecer Deus, irmão? Que nem está vendo. Não tem lógica, né, as coisas. Para o seu negócio ser com Deus, você tem que ser com o anjo da igreja também. Sem dúvida. Pastor Roberto, o senhor dá aula ali na igreja nossa. Deixa eu só deixar um versículo que eu senti de falar para alguns irmãos. Alguns irmãos já tinham esse costume lá na igreja primitiva. 10 e 25 de Hebreus. Não deixando a nossa congregação, que ali é igreja, sim, como é costume de algum. Mais uma vez, já li esse versículo. E antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais. A primeira parte, não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Não é de todos, tá, irmão? Não é de todos, de alguns. Pode perguntar, pastor. O senhor dá aula ali na nossa igreja, né? Sim. O senhor congrega na Assembleia de Deus Madureira, ali Sim. pastor Daniel, né? Sim. Malafaia. Ele sabe que o senhor dá aula na nossa igreja, sabe? Ou não sabe? Sabe meus Agora, já passos. pensou se o senhor for dar aula na nossa igreja e ele não saber? O senhor falou muito bem, eu dou satisfação. Antes do senhor abrir o núcleo lá, na direção de Deus, o senhor pediu a benção para o seu pastor, não pediu? Sabe, pastor, sabe. Ou o senhor abriu de qualquer jeito? Antes de abrir. Antes de abrir. O senhor não sentou com ele e conversou, pastor? Sentei, Eu vou abrir tá- lá. E Deu? não é só isso, é onde eu vou pregar também. Sim. Vou pregar, eu tenho a benção. Pastor, eu vou em tal lugar, o senhor permite? Deixa, tem a benção. É Irmão, assim que deve funcionar. essas atitudes é muito importante, irmão, no quesito salvação. Quando você é obediente, as bênçãos do Senhor, ela não cessa sobre a tua vida. Ela que corre Estou atrás de sentindo a você. presença de Deus, pastor Tiago. Ela que corre atrás de você, né, pastor Rafael? Para uma pessoa obediente, os sinais seguirão aos que creem. Não Seguirão. precisa você correr atrás dos sinais. Não Sim, precisa. Sim. Então, irmãos, é igual quando eu congregava ali com o pastor Donizete, graças a Deus eu congreguei ali muitos anos, né? E teve uma época, irmão, que ele me proibiu, eu gostava de dirigir culto, teve uma época que ele me proibiu de dirigir o culto, que eu era solteiro. Só que eu tinha base para falar para ele, não, Paulo também era solteiro.
Só que eu obedeci ele. Falei, amém, pastor. O senhor não quer que eu dirija o culto, que eu sou solteiro? Amém. Eu respeitei ele. Timóteo eu dou certeza. Timóteo era solteiro. Pastoreou. Não tinha base do que ele falou. Só como eu estava debaixo da cobertura dele, eu obedeci. Graças a Deus, irmão. Congreguei com o pastor há 5 anos. Fui obediente a ele. Graças a Deus. Só ia no banheiro, eu pedia permissão para ele, irmão. Então isso, irmão, é muito importante no ministério. Por isso que, graças a Deus, eu e minha casa somos uma bênção. Então eu estou passando para você, viu, irmão? Estou passando para você, irmão. Não ficar batendo boca com o anjo da igreja. Se o anjo da igreja falou não, é não. Se ele está certo diante de Deus ou não, a Deus pertence o juízo. Você quer ver eu ficar alegre? Você foi feliz, doutor, porque realmente tem pastores que não é fácil. Que também... Mas deixa com Deus. Não, mas aí você põe na mão de Deus. Você fala, Deus, o Senhor é quem justifica. Ele falou, Rafa, eu não quero que você dirija culto porque você é solteiro. Eu falei, amém, pastor, glória a Deus por isso. Tá bom, eu não vou dirigir o culto. Então não tem que ficar batendo boca, irmão. Se ele estava certo ou errado, Deus é quem sabe, né, irmão? Então, irmãos, é importante isso aí, irmão. Eu lembro disso até hoje. Mas não lembro com mágoa, não. Eu lembro com alegria. Estou falando isso como exemplo, entendeu, irmão? Um exemplo que eu tive na minha vida. Ministerial, quando eu era membro. Então, graças a Deus, tudo que eu ensino hoje na igreja, pastor, foi tudo que eu vivi e eu obedeci. Graças a Deus. Então, eu sempre falo, se tem um obreiro ali que não quer me obedecer, amém, irmão. Só que você também é cortado. Não quer obedecer? Então é cortado, irmão. Deixa eu falar um versículo aqui, pastor, para dar gancho do que o senhor está falando. Versículo Hebreus 13 e 17. Obedecei a vossos pastores. Sim, Bíblia, tá? Sim. Se não precisar de pastor, não sei porque que esse versículo está aqui. E sujeitai-vos a ele. Está aqui, ó. É pesado esse versículo. Sim. Olha que lindo, pastor. Obedeça os seus pastores e sejam submissos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. O senhor vai dar conta, pastor. Sim, com certeza. Então é aquele negócio, se o pastor está pastoreando errado, não é você que vai cobrar, Sim. É Deus que vai cobrar. E aí? As ovelhas que eu coloquei, você não pastoreou bem. Está aqui, ó, tá no versículo 17. Os dois lados da moeda. Obedecer aos vossos pastores e sujeitar. Tem mais, ó. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Se você faz o seu pastor gemer, tá mal. Tá mal. Tá mal. Esse tempo eu chamei um pregador para pregar. Sim. Ele confirmou tudo. Aí de última hora ele ligou para o pastor. Meu pastor precisa fazer uma reunião hoje. Não quer que ninguém falta no culto. E eu não vou poder ir pregar, pastor. Porque ele falou que eu não vou... Que não é para ninguém faltar. Que ele marcou uma reunião de última hora e quer que todo mundo esteja lá. Eu falei para ele, amém, meu querido. Parabéns pela sua atitude, viu? Ele desmarcou a agenda na nossa igreja porque o pastor dele de última hora precisava fazer uma reunião e não pôde ir. Eu vou criticar o pregador? Não. Pelo contrário, ele ganhou mais crédito comigo ainda. Sabe por quê, pastor? O senhor também, além de pregar, tem outros obreiros lá, então não foi por falta disso, né? Sim, com certeza. Eu falei para ele, meu amigo, vamos marcar agendar uma outra data. Mas assim, eu gostei da atitude dele, sabe? Eu tô passando aqui, irmão, o que nós estamos passando aqui, se você seguir, você vai conseguir. Então não questiona não, irmão. Agora, pastor Roberto, qual é o livro que nós estamos estudando nesse bimestre no núcleo 6 do Instituto El Shaddai e nos outros núcleos também? Tiago, tá pegando aonde aqui? Vê se você faz pegar aí, Tiaguinho. Lembrando aí, um grande abraço pro Fontes, né, gente? Fontes. Nós vai falar do aniversariante daqui a bom. pouco. Daqui a pouquinho. E aproveitando o ensejo que o doutor falou, com a bênção do pastor Rafael, nós estamos